Então, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu sou o Rui Mesquita e a partir de agora fico com você com o programa Liderando, programa que vem ao ar de segunda a sexta, de meio-dia às 13. E hoje estamos recebendo em nosso estúdio o senhor Anderson Pignata, ele que é estudioso e praticante de yoga e meditação. Então, seja muito bem-vindo, Anderson. Vamos aí fazer um programa extraordinário. Ano novo, vida nova, vamos falar de mentalidade. E a primeira pergunta que eu te faço é: o que é mindset? Bom, mindset são modelos mentais, atitudes mentais que precisam ser alteradas em qualquer pessoa, né? Porque, na verdade, nós temos arraigado em nosso subconsciente, né? Que domina em 95% do que a gente faz, né? 95% é o subconsciente. E só 5% é a nossa consciência. Isso tem comprovações científicas, debruçado em estudos e estudos em cima disso. Então, para você mudar esse modelo arraigado que se criou desde a sua infância, principalmente nos 7 primeiros anos de vida, é necessário uma transformação. Você não pode continuar fazendo a mesma coisa que sempre fez, querendo mudar a sua vida, que não vai mudar. Vai sempre continuar do mesmo jeito ou até piorando. Então é necessário que haja essa alteração, essa transformação conscientemente, e isso tem técnicas que indicam, né? O coach mesmo está trabalhando muito isso ultimamente, né? Tem com sucesso assim esplendoroso, né? As pessoas conseguem mudanças exponenciais em suas vidas simplesmente utilizando técnicas que são passadas pelos coaches, né? Os coaches fazem um trabalho com os coaches, as pessoas que estão sendo submetidas àquele trabalho, e conseguem arrancar de dentro delas próprias as respostas que elas precisam. Não é nada de fora para dentro, é de dentro para fora. Qual a importância do mindset na criação de novos hábitos, Anderson? Isso é interessante pelo seguinte, porque é uma das coisas que a ciência tem se debruçado muito ultimamente, e se descobriu, né, que os hábitos eles são formados em um determinado espaço de tempo e que a gente precisa, para adquirir novos hábitos, em lugar dos maus hábitos, é necessário um período. Por exemplo, lá em casa eu fiz isso com meus filhos, né? Todos temos dificuldades de educar os nossos filhos para escovar os dentes, fazer higiene bucal. Isso é muito difícil. Normalmente os pais vão escovar os dentes e tal. Aí eu descobri uma técnica que, se você fizer por 21 dias consecutivos, nos mesmos horários, aquela coisa habitual, ela se fixa. E o interessante, você cria um novo hábito. E se você fizer isso por 66 dias, tem estudos agora mais recentes que falam que você consolida isso, e isso só com muito trabalho para ser desmanchado. Então, na verdade, nós temos maus hábitos desde criança que foram impregnados em nossa mente e que ficaram lá no nosso subconsciente, que ele domina em 95%, os estudos científicos estão mostrando isso, da nossa vida é em função desses 95%. Então nós passamos a ser autômatos, robôs que somos manipulados por esses 95% que criaram isso, na verdade, para nos defender, para nos proteger de um choque que você leva na tomada, um pito que alguém lhe deu porque você estava conversando, né? Essas coisas assim vão criando essas memórias que elas vão ficando consolidadas e a gente se torna um adulto cheio de programações erradas, e isso precisa se desfazer. Então, com essas técnicas agora, que o coach está usando muito isso e melhorando a vida de muita gente, você transforma a vida das pessoas para melhor. Então precisamos desligar o piloto automático, reprogramar Correto. nossa mente de forma saudável, ou seja, natural, para que tenhamos aí bons hábitos, ou seja, hábitos construtivos. Corretíssimo, é isso aí. Resumiu de forma perfeita. É preciso novos hábitos, e para isso você vai eliminando os antigos, né, substituindo, até que você seja um novo homem. Vamos falar mais sobre isso no próximo bloco. Anderson, me fala aí um pouquinho. Ansiedade, Anderson, que tantos falam. Poxa, eu nunca vi tanta gente ansiosa. Como desacelerar aí através de técnicas ou práticas de alguns exercícios ou de algumas atividades no qual você desenvolve. Legal, muito bom. É interessante porque isso é um dos males do século, né? Tanto a ansiedade, como o estresse, como a depressão, né? São três acontecimentos que é justamente um desajuste mental, né? Psicológico, digamos assim, da nossa psique, em função justamente do estilo de vida que levamos. Um estilo de vida cheio de
bombardeamento em nossos 5 sentidos, né? Tato, olfato, paladar, visão, audição, são bombardeados diariamente, né? Por esse mundo moderno em que vivemos. E isso traz uma gama de problemas que, se aliados, né? À má alimentação, a falta de exercício, né? É um conjunto de coisas. Há sonos péssimos, as pessoas não dormem bem normalmente, né? É um dos problemas seríssimos da humanidade, é a falta de qualidade de sono. O sono é o principal restaurador do nosso organismo. Só depois é que vem a alimentação. E antes de tudo isso vem a respiração, que é um fato assim primordial para que a gente leve uma vida adequada. Então, a pessoa que sabe respirar, ela controla a sua vida. Então, uma pessoa que fica nervosa, que fica chateada, que sai de si, como dizem, né? Se ela fizer uma respiração adequada, ela tem um controle da vida dela. Então, olha que coisa fundamental. A respiração é o principal alimento do nosso corpo, do nosso organismo. A gente não consegue ficar sem respirar por minutos. As vidas se esvai ou deixa sequelas terríveis no seu organismo. Então, quando a gente percebe isso, que quando a pessoa é calma, é tranquila, ou é nervosa, é em função da respiração, e você altera, você passa a fazer uma respiração consciente, você passa a ter o domínio, o controle da sua vida. Então, é um conjunto de coisas que vai levar a você conseguir uma vida melhor. Então, a ansiedade é um dos grandes problemas, e o Brasil está se tornando um dos países no mundo com o maior consumo de medicamentos para o controle da ansiedade, ansiolíticos, etc. e tal. Isso é ruim, né? E isso é péssimo, porque as pessoas ficam viciadas, dependentes desses químicos, né, que faz com que elas tenham uma vida terrivelmente ruim. Então a gente vive para ser feliz. E nós precisamos compreender o verdadeiro sentido da vida e ir tirando devagarzinho tudo aquilo porque também não dá para tirar de uma vez só, porque o nosso mindset, né, precisa ser alterado. Porque nós fomos criados, e são anos e anos em que você é doutrinado, você é gabaritado, você é colocado dentro de uma caixa. E para você sair dessa caixa não é muito fácil. A gente não entende, a gente não compreende. Você vê que as pessoas têm dificuldade de se ver, de se olhar, de se observar. Tem pessoas que vivem um dia atrás do outro sem fazer uma reflexão sobre si próprio. Então ela não... Como é que eu me vejo? Como é que os outros me veem? Como é que eu gostaria de ser visto pelos outros? Para que a gente possa ter uma melhoria na nossa vida. Porque se a gente não faz essa reflexão, como é que você pode se melhorar? Se você não se compara todos os dias da sua vida, quando você conversa com as pessoas, quando você cumprimenta, o que você faz, o que deixa de fazer. Se você não fizer uma reflexão, você não pode ser alterado. Então, se você foi programado, né, para dar errado, fica muito difícil você vencer isso. É por isso que eu volto a insistir que o coach, né, os profissionais, o coaching, né, que tem os profissionais coach, né, e os coachee, que são as pessoas que recebem, né, essa informação, elas normalmente mudam a vida dela. Eu tenho visto, inclusive, né, eu conheço de perto lá o trabalho seu lá no Instituto Mesquita Coach, e eu vejo as pessoas que participam lá. Eu estou vendo muitas pessoas sendo transformadas, a vida delas sendo melhorada exponencialmente em função simples, de curso simples, que não é coisa do outro mundo. Eles nem fizeram curso de coach ainda. Ainda não. Estão fazendo Exato. Só de liderança vamos ter, e tal, com formação em coach. Eu quero ser um dos seus, né? Rapaz, dos seus coaches, que honra. Né? Fico muito contente em poder participar de um curso, né, no Mesquita Coach. Então, assim, gente, é uma coisa que a gente tem que buscar. Senão vamos continuar reclamando a vida toda dos mesmos problemas, dos mesmos erros, dos mesmos acontecimentos na vida. Se a gente não fizer diferente, não tem como alterar a nossa vida. Ô Anderson, então não é mito aquela questão de contar de 1 até 10? Não, isso é uma sabedoria dos antigos que sempre falavam isso, porque na verdade, quando você conta, você está se voltando para si. E além do mais, você passa a ter uma respiração em função dessa contagem. Perfeito. E a partir daí você toma o seu destino, você toma o seu controle. Aí sim funciona essa sabedoria dos antigos, né? Perfeito. O Fábio Henrique, ele fala aqui, grande Anderson Rui, sabedoria, gratidão pelos conhecimentos diários. Muito obrigado, Fábio, pela tua audiência, e mando um forte abraço não só para você, mas para toda a tua equipe aí da loja Barreiras Informática. Então, também te acompanha. Fábio, gente Fábio boa. Henrique. Isso é maravilhoso. O Fábio é um gerente ali, assim, nota 10, né? Ricardo Mazini, né? Isso. Teve uma grande sorte, né? Uma assertiva muito boa. Perfeito. Gente,
Hoje estamos conversando aqui um bate-papo muito positivo com o Anderson Pignata. Falar de mindset, mentalidade. Anderson, como o modelo mental que escolhemos influencia nos nossos resultados? O primeiro passo é fazer diferente, mas fazer um diferente melhor. Buscar alternativas que realmente têm comprovação já de acerto, para não ficar marchando, né? Porque qualquer um consegue, mas você vai errar muito até conseguir encontrar, né, o caminho certo. Mas para que você percorra com mais rapidez, é o que eu aconselho, procurar estudar, pesquisar sobre esses assuntos, porque hoje a internet tem tudo isso disponível para que a gente possa acessar. Então, quando você começa a entender que as pessoas de sucesso na vida, né, as pessoas que tiveram êxito na vida, elas têm um mindset diferenciado. E o que é que elas fazem? Aí a gente começa a entender como é que elas conversam, como é que elas dormem, como é que elas se alimentam, como é que elas se relacionam. Tudo isso vai fazendo com que a gente veja onde é que essas pessoas estão acertando. E a gente pode trazer isso para a nossa vida. É a modelagem que o coach tanto trabalha, né? Você pegar uma pessoa de sucesso, ver onde é que ele acertou, porque normalmente nós temos um grande problema que atrapalha muito isso, que quando a gente vai buscar essas pesquisas, a gente vê somente uma foto do lado bom que aquela pessoa tem, o sucesso dela, mas não sabe o que aquela pessoa percorreu. E aí é um grande erro, porque a gente compara o melhor daquela pessoa com o nosso pior. Perfeito. E isso é terrível. E gera uma frustração, né? Frustração total, porque você fala, poxa, onde é que eu vou conseguir chegar a isso? Exato. E a gente vai perceber que quando você faz um caminho diferenciado, né, que você percebe que todos nós somos capazes, e a história da humanidade está cheia de pessoas que vieram de baixo, de muito baixo, sem condições nenhuma, pessoas que não têm perna, que não têm braço, que não têm nada, e que conseguem vencer na vida, conseguem ser bem-sucedidas, pessoas que estão na cadeira de roda, que conseguem fazer sucesso. Eu vi esses dias um cara fazendo palestra e ganhando dinheiro, tá ficando rico com isso. Ele não é tetraplégico, ele só mexe com a cabeça, só a cabeça. E a família depende dele. Olha que coisa incrível, um cara que vive numa cadeira de roda, que depende das pessoas pegar, levar eles para o lugar, e que toda a família dele depende dele. Mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade. Ele explica isso, que ele mudou a cabeça dele, era só o que ele tinha para poder fazer. Está se fazendo de vítima, né, nesse momento. Com certeza. Poxa, eu não tenho condições nenhuma de ser uma outra pessoa além disso. E essa questão das condições, ou seja, criar as condições, esse é o grande desafio. O grande desafio é esse. E a gente percebe o seguinte, pessoal, quando você entra num curso qualquer, num curso técnico, no ensino médio, na faculdade, a gente quando inicia, a gente vai levar uma caminhada de 2, 3, 4, 5 anos para chegar até lá. E o problema é que as pessoas que ficam reclamando e que não se dispõem a fazer essa caminhada, elas vão continuar reclamando depois de 4, 5 anos, a vida continua do mesmo jeito ou pior, normalmente piora. Então você pode, a partir daí, você alterar a sua vida significativamente, escolhendo um caminho para trilhar e sabendo que esse passo a passo ele vai ocorrer com o tempo, que não é de um dia para a noite, mas que ele ocorre. Senão você vai continuar a sua vida por anos e anos a fio, reclamando e piorando a cada dia, porque a gente vai perdendo as forças. Então aproveite. Respeitar esse ciclo. A respeitar esse ciclo. E uma coisa que eu aprendi é que não precisa você ter riqueza, não precisa você ter nem saúde, inclusive, né? Não precisa ter. O que você precisa ter é uma vontade inabalável. Perfeito. Isso é que precisa. E essa é a explicação. Por que as pessoas conseguem ter sucesso na cadeira de roda e outros que têm braço, perna, tudo no lugar, têm uma dicção boa, conversa bem, tem inteligência e tal, e não consegue. Porque uma coisa é sabedoria e outra é inteligência. Perfeito. Então nós temos que ser sábios. E essa transformação ela é a partir daí, de dentro para fora, do entendimento, de uma reflexão profunda e serena. E para aquela pessoa que está ouvindo agora, que acha que não tem sorte, o que é que essa pessoa precisa ouvir agora? Isso aí é interessante, porque a sorte, né? Todos os grandes pensadores eles falam que a sorte é justamente o preparo junto com a oportunidade. Porque não adianta a sorte surgir se você não está preparado para ela. Vai jogar fora, então essa sorte ela vai ser jogada fora. Então você tem que se preparar. Você estando preparado, você consegue criar as oportunidades. Se elas não chegam, você cria. E se elas chegarem, você está preparado. Olha aí, criar oportunidades, ao invés de ficar olhando e visualizando sempre
o lado ruim das coisas, ou seja, de todos os grandes desafios, temos oportunidades. Isso, é muito difícil a gente entender que a gente tem que agradecer, inclusive pelas coisas ruins, né? Mas tem história na internet que mostra isso claramente, né? Do filho lá do sujeito que chegou a época da guerra e todo mundo ia para a guerra e ele quebrou o braço, né? E aí todo mundo, que pena, seu filho quebrou o braço, que azar, né? Mas aí ele não foi chamado para a guerra, porque ele tinha quebrado o braço. E todos os outros foram chamados e morreram na guerra. Aí depois ele tinha um cavalo, o cavalo quebrou. Assim, são vários acontecimentos que as pessoas falavam para ele, né? Que azar. Aí depois ele ia ver que era uma grande sorte. E isso foi transformando a vida. Então, às vezes, coisas ruins que acontecem com a gente, que a gente acha que é o fim da picada, que a gente acha que aquilo ali é ruim, mas aquilo é uma oportunidade para nos fortalecer e vencer essas etapas na vida. Então, você vê que um grande corredor, ele começa vencendo os seus obstáculos, começa caminhando até correr e depois está ganhando as corridas. Perfeito, perfeito. Então, precisamos aprender a desenvolver a nossa mente e criar as condições, as reais condições para que eu possa, ou para que possamos sair de onde estamos e ir em direção onde desejamos. Isso, ponto A ou ponto B. Ponto A ou ponto B. E aí depende de cada um de nós. Então, não responsabilize terceiros ou não deposite a esperança, aquilo que você tanto quer para a sua vida na mão de outras pessoas. Cada um de nós podemos fazer isso e de forma brilhante, né, Anderson? De forma brilhante. Você vê pessoas que saíram da estaca zero, pessoas que viviam na rua. Está cheio de casos aí, muitos casos. E aí não é sorte, é uma dedicação, é uma preparação. Então, assim, o que é que adianta o sujeito ganhar na loteria e não estar preparado para isso? Ele volta para a estaca zero. É tanto que está provado que 90 e tanto % das pessoas que ganham na loteria, em 5 anos, elas voltam para a estaca zero. Acaba com tudo que tinha e às vezes ficam pior do que o que tinha. Então, primeiro é organizar a mente para que Isso. depois usufrua das conquistas. É necessário um planejamento, né? Você se organizar mentalmente, ficar tranquilo, em paz. Quando você estiver em paz, você para fazer um planejamento. E esse planejamento você tem que colocar suas metas com prazos, porque o grande problema é que as pessoas não colocam prazos para cumprir. E tem que ser prazos reais, prazos possíveis, prazos desafiadores, mas que sejam possíveis de ser realizados, porque senão não se consegue chegar. Se botar uma meta muito fácil, que você cumpre muito rápido, o nosso cérebro vai achar aquilo uma coisa banal. E aí não vai dar importância. Mas se você bota uma desafiadora, que você consegue vencer, que é possível, que não seja uma meta impossível, você vai dar um fortalecimento à sua mente para que você possa vencer em outros casos. Então, muito obrigado pela tua audiência. Estamos chegando ao último bloco. Passa muito rápido e hoje a temática está extraordinária, brilhantemente. Muito bom poder receber o Anderson Pignata. Muito obrigado a todos pela audiência. Muito obrigado às empresas que apoiam ao programa Liderando, a Cristales, ao site InforTV, a Original Burger, a Táxi Guicho Porto e ao Instituto Mesquita Coach. Então, lembrando que o nosso programa hoje aborda um tema aí muito importante e que faz realmente buscarmos melhorias. Então, falando de mindset para uma nova vida. Então, antes aqui já compartilhou de algumas dicas, mas vamos explorar mais, que o rapaz aqui tem muita coisa a compartilhar. Então, Anderson, falamos aí de modelo mental, mas a importância de procurar ajuda, e aí, principalmente junto ao processo a profissionais de coach, e, enfim, outros profissionais que podem estar auxiliando nesse caminhar. Eu falo que as pessoas, elas às vezes precisam desse auxílio, não que vai procurar um profissional para ter aí uma tarefa realizada pelo profissional, mas sim para auxiliar a desenvolver. Então me fala aí, como escolher um profissional e em que momento podemos acionar esse profissional? Muito interessante, meu caro Rui Mesquita, é que hoje nós estamos tendo assim, muita coisa, muitas ferramentas, digamos assim, que contribuem com isso.
Nós temos coisas, por exemplo, os americanos que são craque para isso, né? Sim, sim. E criar metodologias, né? Aí eles vão lá no Oriente, pega lá o que é que dá certo no Oriente, né? Como a meditação, aí inventa a meditação transcendental, inventa a meditação mindfulness, né? E aí eles vão criando uma metodologia em cima de testes científicos que eles fazem, comprovando a eficácia daqueles métodos, né? E aí, na verdade, tudo isso é coisa milenar, é sabedoria que está lá há milênios, né? Que os grandes mestres, os grandes sábios utilizavam com os seus discípulos, né? E eles conseguiam resultados. Então, como os americanos fazem isso, agora mesmo recente, a gente tem visto o Theta Healing, né? Que é uma modalidade diferenciada em que os profissionais dessa área, eles dizem né, comprovam que acessam, né? As ondas tetas, né? Que é uma onda com a frequência muito baixa, em que você está mais sereno, que você está mais tranquilo, que se aprofunda na sua introspecção para conseguir fazer as alterações. Também tem o barra de Axis, que é uma coisa que está assim, surtindo um grande efeito. Muito comentado. Muito comentado. São 32 pontos na cabeça que a pessoa tem, né? E esses pontos, você, quando acessa esses pontos através de um profissional qualificado, você consegue ter benefícios interessantes, você consegue desbloquear, né, algumas memórias que você tem bloqueadas, que lhe impedem de ter sucesso na vida, e tem tido grande eficácia. Eu tenho visto aqui em Barreiras mesmo, né? Tem uma pessoa aí que é facilitadora, Jaqueline Quântica, que tem vindo aqui algumas vezes. Eu, inclusive, cheguei a fazer um curso com ela, né? E assim, tem surtido grande efeito. Inclusive, hoje a gente tem aqui vários terapeutas trabalhando, né? Tem a minha amiga, a doutora Vanessa, né, Moraes, né? Você tem também Elisângela, você tem a Arminda, né, ali na Academia Holística, tem vários profissionais, tem a Vida e Saúde, né, uma clínica que tem vários profissionais que estão trabalhando nessa área, que tem coach também. Então, assim, a gente fica encantado como é que hoje, né, a gente está tendo muitas ferramentas para a expansão da consciência das pessoas, para que as pessoas possam mudar a sua vida, não viver na mesmice, né? E todos que estão nos ouvindo agora, você que está em casa, você que está na rua, você que está ouvindo agora, que está assistindo esse programa, você pode alterar a sua vida para melhor. Por melhor que ela seja e por pior que ela seja também. E isso, como o Rui falou, né, como é que você busca um profissional para lhe auxiliar nisso, né? É assim, gente, é necessário que a gente procure conhecer a trajetória desse profissional, ver o que é que ele já fez, como é que ele fez e tal, para saber se realmente surte efeito, quem foi que ele já atendeu, quais são os cases, né, os casos de sucesso que ele tem, pessoas que ele já atendeu, comprovadamente que conseguiram, né, os benefícios que ele se propõe a fazer. E a partir daí se faz. Hoje está muito fácil, eu estou vendo profissionais aí realizando o trabalho, como você mesmo, Rui, que faz um trabalho ali no Mesquita Coach, né, que inclusive é facilitado, parcela para as pessoas pagarem e tal, né, para fazer um curso, para se preparar melhor para a vida. E assim, é gratificante saber que as pessoas que têm ido buscar esse aporte, né, técnico e prático, elas conseguem ter efeito na vida. Então, quando você descobre isso, descobre que é possível, descobre que você consegue fazer essa transformação com essas técnicas, que são técnicas experimentadas, estudadas por muito tempo. Não é uma coisa que foi, aventura, não. É comprovação científica, né? Você vê os próprios profissionais que são da área, normalmente eles dão um upgrade na vida deles assim incrível, né? Muda totalmente a vida. E aí, a partir daí, você pode realizar esse acompanhamento técnico, né, com profissionais responsáveis e fazer uma alteração da sua vida. Eu digo para vocês, vale a pena. Vale mesmo. Tem uma coisa, Anderson, que você falando aí, eu acredito demais. As pessoas, às vezes, terceirizando a responsabilidade do desenvolvimento da vida dela, ela acaba depositando em um curso, em um profissional, a mudança, a transformação de hábito, aí, de vida, de pensamento. E o que é que eu faço lá no Instituto? Eu levo cursos para que as pessoas possam se descobrirem, ou seja, buscar entender qual a essência delas, buscar desenvolver mais a questão do autoconhecimento para que o curso, a parte técnica, venha valer a pena. Então, se você não tem essa descoberta, você pode participar de vários cursos que você não vai estar desenvolvendo a tua carreira profissional ou a tua vida pessoal. Mas aí, essa questão da mentalidade, e aí tem uma coisa que eu defendo também, que é muito bom, que eu tenho praticado demais, a questão da atenção plena. Isso. Tudo aquilo que eu vou fazer, eu busco me concentrar e ter resultados. Então,
o que podemos estar acrescentando em relação a técnicas aí para uma pessoa que quer mudar de vida hoje? Não amanhã, mas hoje. Eu falo, é muito interessante, não é? Porque eu falo assim, tudo é uma questão de técnica, tudo. Até você tirar um pacote de um papel higiênico, né? E ele cortar certinho, isso é uma técnica, não é simplesmente você puxar, senão não vai cortar no picote certo. Uma descarga que você dá no banheiro, ela tem uma técnica. Se você puxar de uma vez, ou se puxar e soltar, puxar de novo, tem uma técnica nisso. Sim. Então, assim, olha uma coisa interessante, agora mesmo ainda provavelmente tem alguém que ainda esteja almoçando, agora está nos ouvindo e está almoçando, você pode fazer essa atenção plena no que você está comendo. Porque as pessoas comem parecendo que vão morrer naquele instante ali, devorando a comida, né? Às vezes assistindo televisão e tal. O que é que você deve fazer? Olha que coisa interessante, é uma coisa que a gente parece ser banal, boba, mas você, por exemplo, primeiro apreciar com os olhos a comida. Olhar, ver, perceber ali, depois sentir o cheiro. Aquela comida tem cheiro. Depois você coloca na boca e não mastiga imediatamente. Você deixa ela um tempo na sua boca, aquele bolo de comida, e você vai sentir a sua língua, o seu lábio, saborear, sentir o sabor dela. Depois você passa a mastigar com calma, com tranquilidade e tal. E aí você engole aquilo. Você vai ver que é totalmente diferente. Eu estava vendo esses dias uma pessoa com chocolate, né? Ela primeiro pega o chocolate, olha a textura, depois sente o cheiro. Ela leva uns 5 minutos para comer o chocolate, depois bota na boca e não mastiga. Ela deixa o chocolate se dissolver na boca. Rapaz, é outra história. Esse chocolate ele vai ter um sabor centenas de vezes melhor. E está faltando isso, essa questão da experiência positiva. Exato, o banho. Rapaz, você vai tomar um banho, a pessoa toma um banho parecendo que está indo para a guerra, o negócio sai do banheiro. Não, deixa a água cair no seu corpo, sinta a água percorrer o seu corpo, sinta seus pés no chão, sinta o seu cabelo sendo tocado por aquela água, seu corpo todo. Tem pessoas que não sentem mais o próprio corpo. Então, assim, a gente vai ficando, de certa forma, né, hipnotizado em uma vida sedenta de pressa, de agonia, e a gente não vive. Isso, quando você percebe, na hora de dormir, por exemplo, as pessoas vão para a cama e levam os problemas e ficam pensando no que deixou de fazer, no que precisa ser feito e tal, e dorme com aquilo, e acorda com aquilo, porque quem dormiu com problema, acorda com problema. Então, na hora de ir para a cama, vamos com sono, sem levar problemas. Tem pessoas, eu até recomendo pegar um livro, porque um livro é um dos melhores comprimidos que tem, um dos melhores remédios para sono. Pegou o livro, já dá sono. Pegou o livro, as pessoas estão tão mal habituadas em ler, que quando pega um livro, começa a bocejar e dá sono. Então aí nessa hora você vai para a cama, usa aquilo como remédio. Aí você vai ver a transformação. Você vai ter uma noite de sono adequada, vai acordar com vontade de viver. Porque uma pessoa que não acorda com vontade de viver, o sono dela está péssimo. E eu tenho hackeado o meu sono e tenho acordado sempre bem disposto, com vitalidade. E é preciso isso. E aí imagina você passar anos e anos dormindo de forma ruim. A gente tem que acordar com vontade de viver a vida. Por isso, cada vez mais ansiedade, estresse, toma conta. Mau humor matinal. Isso. Né? Eu vejo bastante. Então, Soninha Sampaio, muito obrigado pela tua audiência. Ela fala aqui, grande mestre, Anderson Pignata, saudades da yoga. Então, apareça, né, Anderson? Com certeza. Dia 15 agora retornamos lá com força total, viu? Mas me fala aí, Anderson, essa questão da yoga, quem tem interesse em conhecer mais a Pronto, yoga, é só comparecer, Qual o endereço, Anderson? Onde é que pode estar procurando, quais horários? Isso, o Instituto Gnóstico funciona ali em frente à rua do Batalhão de Polícia, naquela rua Campos Sales. Quem sobe para ir para aquele prédio marrom, que a gente chama de prédio chocolate, né? Ali, você chegando lá, você vai encontrar o Instituto Gnóstico de Antropologia. Essa semana a gente deve estar com a placa nova lá, mas tem um nome na parede, a primeira esquina à esquerda de quem sobe do batalhão para esse prédio chocolate, que fica naquela rua ali, que dá acesso lá ao fundo da Igreja Perpétuo Socorro. Então, ali, das 19 às 20h15, nós temos a yoga, e assim, é uma ONG, né, com sede nos Estados Unidos. Não tem custo para a pessoa que vai fazer, é de grátis, né? Mas tem uma cobrança, que é chegar mais cedo para quem está iniciando, porque as vagas estão poucas. Então, aproveite a oportunidade, são poucas vagas que a gente tem, a pessoa deve chegar um pouco mais cedo. Como começa às 19 horas, é importante que a pessoa chegue pelo menos meia hora antes para receber as orientações em relação à respiração, às posturas, né, e à compressão muscular. Pois é, Soninha, apareça lá.
E para quem não conhece ainda, não teve a oportunidade de saber o que é a yoga, me fala um pouquinho aí para essas pessoas, até para poder entender. É interessante assim, ó, nós temos duas possibilidades que vão desde os exercícios físicos propriamente dita, que tem benefícios orgânicos maravilhosos em quem faz. Nós temos várias testemunhas de pessoas lá que participam, que problema de Parkinson, de fibromialgia, que tinham dores terríveis e que conseguiram solucionar esses problemas nas suas vidas, né? Problemas de depressão, de ansiedade, de estresse, problemas em coluna, joelho, 1001 coisa, problemas digestivos, né? E assim, resolve com exercícios físicos, são exercícios que têm posturas adequadas, com a respiração correta, né? E assim, compressões musculares, né, que a gente passa, como é que elas são feitas, né, as técnicas para isso, muito simples e que todas as pessoas podem fazer. E além disso, do exercício propriamente físico e tal, a gente tem um relaxamento no final, que aí você parte para a parte, digamos assim, da psique, né? Porque você acalma, tranquiliza, a gente bota uma musicazinha baixa, leve, e aí a gente vai orientando o relaxamento dessas pessoas. Muita gente dorme, ronca, né? Porque o negócio é tão bom que as pessoas apagam, né? E é uma maravilha, porque ali você recupera seu corpo, você regenera células suas, seu organismo que está debilitado, ele se regenera, porque o nosso corpo ele tem uma inteligência, só que a gente não permite que essa inteligência funcione. E quando você faz esse exercício, que você relaxa bem, você permite que essa consciência orgânica interna, que é os 95% do nosso subconsciente, entre em ação e faça as correções necessárias em seu organismo. Então, você pode simplesmente fazer a meditação, fazer a yoga como uma coisa física, mas pode ir além disso, fazer como uma coisa que transcendental, que você consiga atingir níveis de estágios em que você se sente nas nuvens, que você se sente fora do corpo realmente, assim, é um negócio indizível, não tem como a gente dizer, porque não dá para ser provado nos 5 sentidos, é uma coisa que vai além dos nossos 5 sentidos, é uma coisa maravilhosa e que todas as pessoas que vão, que elas adoram, que elas ficam encantadas com essa metodologia. Então participem, olha aí, que oportunidade. Anderson, muito obrigado pela tua participação no nosso programa. Fico muito feliz em mais uma vez compartilhar desse espaço com você e com todos os nossos ouvintes. Então, fica aqui aberto e já deixa o convite feito para outras oportunidades. Então, fica aí à vontade, deixa a tua mensagem para quem está ouvindo, acompanhando, possa estar mudando aí a mentalidade, buscando uma nova vida, não só esperando o ano ser novo, mas fazer esse novo também. É preciso que a gente faça ele acontecer. Então, Rui, eu quero agradecer aqui, estou transbordando de agradecimento a você, né, essa oportunidade de mais uma vez estar aqui, né, e principalmente por estar abrindo outras oportunidades, né, que virão, porque assim eu fico muito contente, muito alegre em poder ajudar as pessoas que precisam, que querem mudar a sua vida. E a gente está lá disposto a dar essas informações, né? a fazer com que as pessoas possam crescer, melhorar a vida, porque assim é que a gente muda o mundo. Porque o mundo só vai mudar se nós mudarmos a nossa mentalidade. Não adianta ficar dependendo de política, de outras coisas para acontecer. É preciso de dentro para fora. Então vai buscar as técnicas corretas, vai buscar os profissionais adequados para que você consiga realizar essa mudança interior, esse mindset, a sua mentalidade tem que mudar para você mudar. E a ciência comprova que nós mudamos constantemente todas as células do nosso corpo, os nossos ossos, inclusive, não são os mesmos. Em pouco tempo, em questão de meses, todo o nosso corpo é outro. Por que a nossa mente não muda? Então temos que mudar a nossa mentalidade para melhor. E aí é uma oportunidade grande de nós fazermos isso através desses mecanismos de meditação, de yoga, de barra de axis, de theta healing, do coach maravilhoso, que tem o coach live, né, que é o coach vida, que você muda realmente a vida das pessoas. E está dando certo no mundo todo, gente. Aproveite essa oportunidade. E procure os profissionais como Rui Mesquita aí, que como mais uma vez eu insisto. Também, olha, coisa boa. Que eu ainda coisa vou fazer boa, o curso ainda. Não, mas vamos sim. Então, gente, muito obrigado mesmo pela audiência de vocês. Fico feliz em receber o Anderson, sempre muito, muito bom poder compartilhar das informações, do conhecimento que o Anderson tem. E lembrando a você que o nosso programa tem o apoio da Cristales Design e Vidros, do site Infor TV, do Original Burger, Táxi Guincho Porto, Instituto Mesquita Coach. Então,
Ano novo, vida nova, pense diferente, organize os seus pensamentos de acordo com aquilo que você quer para você, para a sua vida, de acordo com aquilo que você deseja conquistar. Então, se você quer um ano novo, resultados positivos, faça acontecer hoje. Concentração, dedicação, comprometimento e muita persistência. Forte abraço, até amanhã com fé em Deus, vida próspera e longa. Tchau, tchau, gente!